mais, tá? Então, dando continuidade, esse evento está sendo muito esperado pela diretoria, é de muita importância para nós, né? Então é uma satisfação este momento com todos vocês. Essa comunidade prática que nós estamos propondo tem o objetivo de criar um ambiente de muito aprendizado, muita troca de experiência, práticas profissionais relacionadas à gestão de projetos no setor público. A gente sabe que nem todas as metodologias de gestão de projeto tratam com esse tema, então nós achamos importante trazer esse tema para discussão e dar início, então, a essa comunidade prática. Em todas as edições da comunidade prática, essa é a primeira, mas há outras já programadas, né? Assim a gente deseja dar continuidade. A gente vai apresentar cases, né? Então, problemas do dia a dia, soluções do dia a dia, problemas reais, né? Por município, vividos por municípios, vividos por órgãos do Estado, órgãos federais, né? E solucionados com boas práticas que demandem a disseminação dessas boas práticas, tá? Bom, nessa edição, a gente vai contar com duas palestras, né, um bate-papo bem interessante. A primeira delas vai ser com o secretário municipal da Gestão Governamental e de Transparência, é o secretário municipal Paulo Eduardo de Oliveira Costa, falando sobre o caso do escritório de projetos da Prefeitura de Blumenau. Na sequência, a gente vai ter o delegado de Polícia Civil, Gustavo Madeira, falando sobre a transformação de uma instituição pública por meio da cultura de projetos. A gente pede que vocês vão enviando, durante as apresentações, as suas perguntas no chat, porque lá no final das apresentações a gente vai ter um grande momento para que a gente possa ter um bate-papo, apresentar as perguntas, os palestrantes responderem, enfim, uma grande troca de ideias, tá? Para a melhor organização aqui do evento, a gente deixou todos os microfones com a possibilidade de serem abertos a qualquer momento, mas a gente pede que vocês deixem ele fechado, pelo menos durante as apresentações, para que não tenha nenhum problema, né? Mas as câmeras fiquem à vontade em abrir, assim a gente vai conseguir fazer uns prints ali, depois postar nas nossas redes a participação de todos vocês, tá bom? Desde já, então, eu agradeço a participação de todos e aquela nossa frase, né? Vamos juntos construir essa rede e contribuir com a gestão de projetos no serviço público, no setor público, tá? Eu vou chamar, então, o nosso diretor, o Tasso De Luca, que ele vai apresentar uma breve apresentação sobre o PMI-SC, para que todos vocês conheçam o PMI-SC, aqueles que já não conhecem. E também vai apresentar sobre a nossa diretoria de governo, que é uma diretoria nova que começou esse ano, para que vocês possam saber um pouquinho mais. Tasso, com você. Priscila, muito obrigado. Vou compartilhar aqui a minha tela, então, com todos. Estão visualizando já? Sim. Perfeito. Show de bola. Então, boa noite, né, primeiramente. Gostaria de cumprimentar os nossos convidados especiais, o secretário Paulo, né, da Prefeitura de Blumenau, e o delegado Madeira, da Polícia Civil de Santa Catarina, e, claro, os demais convidados aí, né? Então, vou fazer uma breve apresentação sobre o PMI, né, como um todo, e a nossa diretoria, para justamente vocês conhecerem um pouquinho do que a gente tem a contribuir aí para essa comunidade, né, e como vocês podem estar se envolvendo com o PMI. Então, o que é o PMI Santa Catarina, né? Hoje é a maior referência em gestão de projetos no mundo, né? Fundada em 1969, e já contribuiu aí para mais de 3 milhões, né, de desenvolvimento profissional de gestores que atuam, né, com gestão de projetos, né? Então, como é que ele contribui? Fornecendo padrões, certificações, ferramentas, cursos, promovendo uma grande rede aí de network, né, para fomentar aí a gestão de projetos. Falando em números, o PMI hoje está presente nos 6 continentes, em mais de 200 países, né? Tem mais de 300 capítulos que seriam representantes do PMI global, né, nos estados e países.
e hoje conta com mais de 1 milhão de certificados, né, PMP, que é a certificação mais visada e valorizada no mercado, né, de gestão de projetos. E falando um pouco aí do que o PMI tem a oferecer, ele tem a oferecer alguns padrões, né, entre eles, esses aqui que estão vigentes, né, e estão disponíveis gratuitamente para quem é associado ao PMI, sendo o mais conhecido o Guia PMBOK, né, o Guia de Boas Práticas, está em sua 7ª edição, foi lançado agora até em português em agosto desse ano. Além desses padrões, a gente também conta aí com outras publicações, né, como o jornal, PM Network, revista, pesquisas, né, específicas para gestão de projetos, inclusive com programas governamentais, e outras publicações aqui, livros, né, e outras bibliografias. Entre as certificações, as mais conhecidas, a gente tem essas, né, sendo a PMP a mais conhecida e valorizada, né, pelo mercado. Além dessas, o PMI adquiriu recentemente essas outras do mundo ágil, né? Então, expandindo aí o horizonte de certificações, né? E daí vocês podem buscar aí com mais detalhes no nosso site. Mas como é que a gente se envolve com o PMI Santa Catarina ou com o PMI Global? Existem 4 possibilidades. A primeira sendo um filiado, associado ou membro, né? A mesma coisa. Então, ali o filiado, ele tem todos aqueles benefícios e padrões disponibilizados gratuitamente, inclusive com eventos, né, específicos por filiado, desconto em outras iniciativas. A gente pode se envolver como voluntário, né? Toda essa equipe aqui que está organizando são voluntários, né? Então, aqui a gente faz a roda girar, né? O PMI funcionar por meio de ações e projetos internos para oferecer para a comunidade. A gente pode se envolver também sendo um parceiro, né? Sendo um mantenedor do capítulo do PMI Santa Catarina, ou mesmo um patrocinador de um evento, ou palestrante, instrutor, né? E, por fim, a comunidade também, como um todo, aí, usufruindo, né? Dessas práticas do PMI. Já voltando para Santa Catarina, hoje a nossa sede é em Florianópolis, conta aí com 3 regionais, né? A gente tem o Regional Norte em Joinville, Regional do Vale em Blumenau e Regional da Grande Florianópolis. Inclusive, a gente está expandindo aí para as outras regiões. Contamos com 141 filiados e 55 voluntários, né? Divididos aí em 11 diretorias. E o PMI Santa Catarina, ele é um representante, né, do PMI Global aqui no nosso estado. Então, ele atua, né, promovendo essas ações oferecidas pelo PMI. Então, a gente oferece webinars, workshops, grupo de estudos para certificações, seminários, congressos, mentoria, happy hour, que a gente vai retomar aí após a pandemia, né, e também geração de conteúdo e premiação. Entre os eventos já realizados, a gente pontuou alguns, né, ao longo desse tempo aí, dessa jornada. Aqui a gente está falando agora da comunidade prática, né, mas tem aí também o prêmio Melhores do Ano, Congresso Catarinense, e entre outros aí que você já deve ter participado. Falando agora especificamente da diretoria de governo, né, nosso objetivo maior é justamente disseminar a cultura de gestão de projetos no setor público catarinense. E como é que a gente vai fazer isso, né? Buscando parcerias, né? E fomentando e realizando projetos como os principais que a gente tem, né? Que está propondo, a Academia de Governo, que seria uma formação específica para gestores públicos, né? É uma ideia bem bacana aí que em breve a gente vai estar lançando também. O Seminário de Governo, um evento que também já tem data, né? Que a gente vai trazer boas práticas, dinâmicas para o setor público e a comunidade prática que vocês vão estar conhecendo hoje. Esse aqui é o nosso time, né? Atualmente a gente conta com 9 voluntários na diretoria de governo, que estão aí por trás de todas as ações e projetos que vão ser realizados aí muito em breve. E quem que é o nosso público-alvo? Nosso público-alvo, basicamente, está aqui, né, nos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, e também nos 3 níveis, municipal, estadual e federal. Vou falar um pouquinho dos projetos. Recentemente a gente lançou no site do PMI uma seção específica de setor público, então vocês já podem consultar lá um pouco sobre a diretoria e ao mesmo tempo já materiais que a gente vem publicando ou que trouxe como referência, né? Então vocês vão ver lá que tem vários guias, manuais, templates de instituições públicas renomadas, né, que a gente viu como referência e colocou ali à disposição. Além disso, materiais como o de hoje também serão disponibilizados lá para todos. Um outro projeto que a gente tem em andamento é esse da comunidade prática, né, que é justamente trazer boas práticas, cases para problemas comuns das instituições públicas. E o nosso próximo encontro já tem data marcada, em dezembro, dia 9, né, então já agendem, né.
Um outro projeto, né, que está em andamento é o da Academia de Governo, que é aquela questão da formação, né, de gestores públicos. Então, a gente já está com uma ideia de criação de módulos, né, e bem prático, né, bem imersivo. Então, o Rafael está à frente dessa demanda aí, tá bem bacana essa proposta. Estamos também criando uma cartilha de gerenciamento de projetos por setor público, com algumas diretrizes básicas para a implementação de práticas de gestão de projetos. Então, isso também para contribuir para a comunidade, né? Para aqueles que estão querendo iniciar aí a implementação aí de práticas dentro das suas instituições. Seminário de governo, a gente já lançou aí a data para vocês guardarem, que vai ser 25 de março. Então, a gente está iniciando esse planejamento e vai vir muita coisa boa por aí. Em breve a gente traz mais novidades e alguns projetos que estão no nosso banco, né? E assim que a gente, né, for tendo recurso e priorizando essas ações e projetos, a gente vai avançando. E a princípio era isso que eu tinha, né? Agradeço aí a presença de todos e desejo um excelente evento aí para todos. Passo a palavra para a Priscila. Obrigada, Tasca. Depois, no final, também, quem tiver dúvidas sobre a diretoria de governo, também vai poder escrever ali no chat, que depois a gente responde as perguntas, tá? Bom, então eu convido o secretário municipal de Blumenau, Paulo, para iniciar sua apresentação. Falando um pouquinho do Paulo, ele é formado em Comunicação Social e Jornalismo, especializado em Gerenciamento de Marketing e Gestão Corporativa de Crédito, e tem mestrado em Desenvolvimento Regional pela FURB. Ele atua nas áreas de Planejamento e Gestão Estratégica na administração pública, com 24 anos de experiência em cargos de gestão pública. A gente destaca a atuação do Paulo, então, na Prefeitura de Blumenau, né, como secretário da Gestão Governamental e Transparência desde 2013. E agora eu passo a palavra para o Paulo, para ele falar um pouco do escritório de projetos implementado na Prefeitura de Blumenau. Obrigada. Obrigado, Priscila. Boa noite a todos. Boa noite, Castro, também. Obrigado pelo convite. Estou vendo aqui alguns amigos do Wagner de Criciúma, professor Udo aqui da FURB de Blumenau. A ideia, então, é passar um pouco para vocês o que é a nossa realidade aqui em termos de utilização da metodologia e como é que a gente trabalha com o escritório de projetos em apoio à gestão estratégica. Eu vou compartilhar aqui a tela, então. Estão visualizando? Sim. Estamos. Ok. Então, vamos lá. A gente trabalha, né, então, o escritório como apoio à implementação do modelo de gestão estratégica na Prefeitura de Blumenau. Deixa eu só aqui. Eu vou iniciar dando uma visão geral do que é o escritório. Ele está localizado, ele está sediado, né, ele está vinculado à Secretaria de Gestão Governamental, que ela foi criada em 2013. A gente fez um processo de transição. A secretaria que eu ocupo, ela era uma secretaria de orçamento e gestão, já tinha um pouco essa, digamos, essa lógica, né, ou esse conceito, mas o que a gente agregou foi uma visão mais forte de planejamento e coordenação estratégica de governo. E aí, no começo, a gente já iniciou o trabalho de gestão estratégica com metodologia de gerenciamento de projetos, inclusive aproveitando a experiência de Criciúma, na época, buscando apoio do SEBRAE e também metodologia, o sistema que o SEBRAE disponibilizou, a gente fez capacitação, e aí ficou com o sistema disponibilizado, que era o GEOR, foi um sistema desenvolvido pela Macroplan, e a partir dali foi digamos, uma espécie, uma semente que a gente foi, então, ampliando, né, e aprofundando essa gestão estratégica com o apoio do gerenciamento de projetos e também via escritório de projetos. Aqui, só para dar uma ideia do que é a estrutura da secretaria, né? Então, a gente tem aqui o escritório de projetos, uma diretoria de custos e orçamento. O orçamento ele fica aqui até pela relação de orçamento municipal com planejamento. Nós temos aqui também a diretoria de infraestrutura tecnológica, toda a rede do município de tecnologia. A gente tem aqui fibra ótica em todas as unidades do município, a gente tem 100% de fibra ótica no município. A gente tem uma outra diretoria que atua
em conjunto com a área de TI, que é Sistemas de Inovação, a gente desenvolve soluções internamente aqui com um time de servidores, aplicativos, sistemas também, e também gerencia e faz o suporte e a gestão de soluções adquiridas, né, do mercado. E, por último, a gente tem uma diretoria de captação de recursos, que faz todo esse trabalho, então, de busca de recursos para investimento via governo estadual, federal, além de outras oportunidades e possibilidades de captar recursos para melhorar a capacidade de investimento do município, que também tem uma relação direta com o escritório de projetos e com aquilo que é estratégico para o município em termos de investimentos. O que a gente entende aqui, né, por sistema de direção estratégica? Então, para conceituar um pouquinho isso e fundamentar, ele é um conjunto de métodos, procedimentos e práticas que estruturam a definição e implementação de ações estratégicas de governo. Ele visa alcançar eficiência, eficácia e efetividade com base em planejamento, e aí esse planejamento ele é fruto de uma análise situacional, ou seja, a gente trabalha com seleção e explicação de problemas, considerando que a gente precisa priorizar os problemas. O recurso na administração pública ele é sempre um recurso muito escasso, seja ele financeiro, pessoas, enfim, com o uso da criatividade, ou seja, né, buscar sempre as melhores soluções para os problemas, e responsabilização e visão direcional de longo prazo, né? A gente tem essa visão do operacional naquilo que é ao longo prazo, trazer isso para o ano, para o exercício, mas mirando sempre aquilo que é o importante e com essa visão de médio e longo prazo. E a gente sempre fala aqui, quando a gente trabalha com administração pública e governo municipal, né, a gente trabalha sempre com um horizonte de tempo de 4 anos, que é o tempo de uma gestão. Então, os resultados eles precisam ser construídos ao longo desse período. E aí buscar sempre também o equilíbrio entre visões e ações de curto, médio e longo prazo. Tem um conceito que eu trabalho, eu fiz formação em Ciências e Técnicas de Governo na Fundap, que era uma espécie de uma escola de governo do estado de São Paulo. Isso foi no meu começo de atuação na área pública. Na época eu era chefe de gabinete da prefeitura de Blumenau, e aí eu recebi a missão de coordenar o plano estratégico da prefeitura na época, né? E fui fazer essa formação na Fundap em São Paulo. O Carlos Matos ele é um teórico chileno já morto. Ele participou do governo do Allende, ele foi presidente do Banco Central chileno, e ele tinha muito essa frustração, né? Eles eram um governo de esquerda e tinha sempre essa frustração de um grupo político que tinha muitas ideias, né? Tinha um idealismo, mas muita dificuldade em implementar essas ideias, né? Em transformar essas ideias em ações e resultados. E ele desenvolve toda uma metodologia, uma teoria de ciências e técnicas de governo. E tem esse triângulo de governo, eu acho que ele resume muito aquilo que é um pouco uma teoria de sucesso de um governo, né? Então, tem 3 componentes que são fundamentais na opinião do Matos. Um deles é a questão de ter um plano de governo, ou seja, ter um projeto de governo, para onde se quer ir e para onde se pode ir, né? E como chegar naquilo que seria uma situação melhor do que a atual. Então, e que depois isso, inclusive, orienta todo o trabalho do escritório de projetos. O outro ponto fundamental é a habilidade, é a governabilidade, que é buscar os apoios e a cooperação daqueles atores que não fazem parte do governo, mas que têm algum tipo de recurso crítico importante para mim, para eu viabilizar o meu plano de governo e os meus projetos estratégicos. E no o terceiro item aqui, o terceiro componente do triângulo de governo, né, o terceiro vértice aqui, é a capacidade de gestão, que são os meus recursos internos, aquilo que eu conto para poder tirar o meu plano do papel e também gerar resultados. Então, ou seja, é aquilo sobre o qual eu tenho uma governabilidade. E aí passa, né, por pessoas, competências, recursos financeiros, os conhecimentos, estrutura, tecnologia, os processos todos. Então, tudo isso me dá uma capacidade, me dá uma condição melhor de alcançar resultados, né? Ou não, se eu não tiver uma boa capacidade de gestão. O que é a base para a formação da agenda estratégica, né? Da agenda da gestão, de uma agenda de gestão estratégica?
Aqui, para quem trabalha com o município, né, também não tem muito o que inventar. A gente tem os planos municipais setoriais, plano de mobilidade urbana, plano de habitação de interesse social, o plano de saúde, plano municipal de saúde, plano municipal de educação, plano diretor, plano municipal de saneamento. Então, são N planos que o município possui, que a gente tem como desafio trazer esses planos para o operacional, ou seja, tirar esses planos, tirar as ações do papel e fazer com que eles gerem resultados, né? Então, quando a gente fala num plano municipal, ele envolve conselho, ele envolve uma série de pessoas e interesses das diversas comunidades de uma cidade, e que o poder público, a administração pública municipal tem o dever e a obrigação de tirar, de construir formas de tirar essas ações e prioridades do papel. Programa de governo, que é aquilo que um candidato se compromete ao longo de uma campanha eleitoral com a população, ou seja, ele é eleito para implementar e para executar o seu programa de governo. Então, a gente tem aqui, né, o prefeito Mário Hildebrand com a vice-prefeita Maria Regina, ambos já com bastante experiência na administração pública municipal. O prefeito Mário foi o secretário de Assistência Social na época da tragédia aqui de 2008. A vice-prefeita Maria Regina foi secretária de Saúde durante um período grande aqui também. Então, eles trazem essa experiência e isso facilita bastante, inclusive, o trabalho de gestão estratégica coordenado aqui pela Secretaria de Gestão Governamental. Continuação dos projetos estratégicos não concluídos, né? Ou seja, eu estou no meu terceiro ciclo de governo aqui, e a gente está no terceiro ciclo de governo também, que dá para dizer que é uma renovação, mas com continuidade. O prefeito Mário, ele era vice-prefeito do então prefeito Napoleão, então a gente conseguiu reelegê-lo na eleição passada. Então a gente tem, né, projetos estratégicos que não foram concluídos, que a gente continua a sua execução. Análise situacional, ou seja, a seleção e explicação de outros problemas que não previstos e abrangidos pelo programa de governo. As políticas públicas diversas, né, também orientam e alimentam a nossa agenda estratégica. Então, a gente está falando aqui de Sistema Único de Saúde, de Sistema Único de Assistência Social, Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente tem agora, né, esse novo marco do saneamento, que também, né, não deixa de ser uma política, e tudo isso são desafios que os municípios passam a ter e que a gente tem, então, que também trazer isso para uma agenda estratégica. Então, valem as políticas públicas municipais, as federais e as estaduais. Demandas da sociedade civil, os conselhos, grupos representativos, associações de moradores, vereadores, enfim. Então, também a gente permanentemente está recebendo essas demandas. Durante a campanha isso acontece muito, né? A organização das entidades para trazer propostas e solicitar compromissos, né, dos então candidatos. A gente também traz isso para a agenda estratégica de governo. E o PPA, né, que é o plano estratégico orçamentário que a gente finalizou agora, que acabou de ser aprovado aqui, e que a gente já vincula, inclusive, com ODSs, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e trabalha com indicadores, com metas, com objetivos, exatamente com essa intenção de torná-lo mais efetivo, né? E para que ele seja, de fato, um instrumento de planejamento público para o município e para o governo como um todo. O modelo de gestão estratégica, então, orientado para resultados, né? Ele tem aqui como base uma metodologia desenvolvida pela equipe da Secretaria de Gestão Governamental e junto com o escritório de projetos. Tem um detalhe aqui, logo no começo, né? Lá em 2013, a preocupação que a gente teve foi trazer administradores públicos egressos, inicialmente da UDESC, com quem a gente tem uma parceria permanente de intercâmbio, de realização de projetos em conjunto. A gente está agora com um projeto de pesquisa, inclusive, na área de dados abertos, para melhorar o processo de compras. Então, isso ajudou bastante também a qualificar a equipe digamos, potencializar essa condição da gestão estratégica orientada para resultados, né? E a gente hoje tem aqui uma prática também que é aqui os nossos cargos aqui, os comissionados, a gente ocupa esses cargos, em sua maioria, via seleção de currículos, né, com apoio da Vetor,
para trazer pessoas com um perfil adequado, com competências já, experiência consolidada, ou seja, né, pessoas com condição de chegar e contribuir e assumir desafios numa linha de dar resposta rápida e efetiva também para aquilo que são os desafios do governo e do município. Fundamentação teórica baseada na metodologia no GEOR, né, que é a gestão estratégica orientada para resultados, que tem como base também o gerenciamento de projetos, Macroplan e Sebrae, somado aos conhecimentos do guia PMBOK, PMAI, ZOP. O ZOP ele é eu está aqui como GTZ, eu acho que hoje é GTA, né? A GTZ era uma agência de cooperação alemã. O ZOP também é uma metodologia de projetos orientado para resultados, que era utilizado nos projetos de cooperação da GTZ na América Latina e aqui no Brasil. Então, ele trabalha muito com essa metodologia de gerenciamento de projetos e com um outro componente aqui, que é o que precede, né? Ou seja, o que eu vou depois transformar em projeto, que aí tanto o ZOP quanto o PES, que é o Planejamento Estratégico Situacional, que é uma metodologia desenvolvida pelo Carlos Matos, que ele faz uma problematização, ele faz um processamento dos problemas públicos, explica, trabalha, produz indicadores, produz uma base de informações para facilitar depois a solução desses problemas, né, daquilo que são as causas dos problemas centrais, e aí depois, com base nisso, fica muito mais fácil pensar projetos que têm uma chance maior de gerar resultados eficazes, eficientes e efetivos. Foco na formação da agenda estratégica do governo, com base em programa de governo, macro-problemas das diversas áreas do governo, planos municipais, políticas públicas e demandas da sociedade, que é o que eu tinha passado ali anteriormente. E partindo dessa base, a gente, então, faz um ciclo de planejamento dos projetos anual, seguido de monitoramento e avaliação constantes do alcance desses resultados, por meio de aquilo que a gente chama de AGMs, né, que são as avaliações gerenciais mensais. Então, mensalmente, a gente depois tem a gente está finalizando agora esse ciclo de planejamento de projetos, mas a maioria das áreas a gente já está fazendo o acompanhamento. Então, mensalmente, os secretários, com as suas equipes de gerentes, né, e diretores, eles participam de uma reunião conosco aqui na Secretaria de Gestão, junto com o escritório de projetos, e cada secretaria tem um gerente de projeto vinculado aqui ao escritório, e que eles prestam contas, a gente faz uma atualização, um alinhamento, um ajuste dos projetos, para daí prestar contas para o gabinete. E aqui eu já antecipo uma informação: a função do escritório de projetos é trabalhar como um suporte, como um apoio, como uma espécie de uma consultoria, né? Ou seja, a gente não tem a função aqui como escritório central de executar, mas a gente auxilia, facilita, apoia as áreas, dá todo o suporte necessário em termos de conhecimento, metodologia, acompanhamento, mas cada área tem a responsabilidade de executar, então, os seus projetos estratégicos. E por isso a gente tem na equipe, então, diversos gerentes que fazem esse acompanhamento, né? Então, só lembrando, a equipe aqui é o João Krieger, que é o diretor, e a gente tem aqui, então, os gerentes, a Isabela, a Lara, que nos acompanham, o Matheus, o Guilherme, enfim. Então, a gente divide eles pelas secretarias e vai fazendo, então, esse acompanhamento permanente, né? E aí tem uma coisa que o Matos fala, que eu sempre gosto de reforçar, que a área pública tem muito isso, né? Até pela questão do técnico e do político, né? Tem essa questão que é muito fácil a gente cair numa situação de baixa responsabilidade. Então, se não houver cobrança permanente, isso que a gente faz aqui é um pouco uma cobrança, né? Ou seja, existe a necessidade, com o patrocínio, isso é importante sempre frisar, né, do prefeito e da vice-prefeita, existe uma cobrança permanente, porque se não houver isso, impera a baixa responsabilidade, ou seja, né, a rotina toma conta, a urgência toma conta, e aquilo que é estratégico, que tem que ter essa divisão do tempo, esse equilíbrio com o tempo, que é um outro recurso escasso, também isso fica de lado, e quando a gente vê, passam 4 anos e a gente fez muito pouco daquilo que é importante, né, daquilo que gera o resultado mais qualitativo para a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio das diversas áreas de atuação do município. Sobre as metodologias de gerenciamento de projetos, então, o PMBOK, né, a gente adota o manual, a metodologia, né, esse conjunto de práticas, as metodologias ágeis também, a gente acabou agora de fazer, então, essa capacitação aqui em parceria com a Fundação Fritz Miller, né, com
a coordenação do professor Everaldo, que também faz parte da PMAIS Santa Catarina. Então, foram 40 horas de capacitação, que a gente fez um alinhamento de conhecimentos, né? Mesmo para o pessoal que já tinha formação na área de gerenciamento de projetos. A gente tem um bom time de gerentes de projetos aqui, inclusive com formação via especialização, feita aqui em conjunto com a FURB. Então, a gente está sempre buscando a atualização desse conhecimento, a gente utiliza bastante, então, também as metodologias ágeis, agora cada vez mais, né? E aqui é sempre uma questão, né, que eu chamo a atenção, ou seja, a gente tem no PMBOK, nas metodologias ágeis, né, toda uma potência em termos de possibilidades de aplicação desses conhecimentos e desses métodos. A gente adequa isso à nossa realidade, à nossa necessidade, né? A gente tem particularidades daquilo que é uma organização pública, então a gente vai sempre fazendo essa adequação, porque isso também é um processo permanente de melhoria, mas de consolidação de uma cultura que nem sempre é fácil, né? Então, por isso a necessidade de estar sempre atualizando, reforçando o conhecimento, reforçando essa cultura interna, para que, de fato, a gente consiga alcançar os resultados com o apoio das metodologias. Ferramenta de monitoramento e avaliação, a gente usa, nesse momento, o Google Sheet, para monitorar o cronograma e os indicadores, né, e também para a atualização do status report dos projetos prioritários das diversas secretarias. A gente está agora num processo de contratação de um sistema mais, digamos, um pouco mais robusto e com mais funcionalidades, para auxiliar também, para qualificar especialmente a parte de gerenciamento de criação de relatórios, né, acompanhamento, métricas, enfim, que é uma outra coisa que a gente está trabalhando para implementar junto com métodos ágeis, que são os indicadores, trabalhar com OKRs, né, com metas, porque isso também qualifica o gerenciamento das áreas e qualifica o próprio planejamento, né, e também facilita a tomada de decisão e para melhor aplicação dos recursos. Então, o que está em fase de contratação, o sistema informatizado de gerenciamento de projetos, a gente está aqui em vistas, a gente teve um período de experimentação do Project Builder, que é uma ferramenta desenvolvida por uma empresa do Rio. Enfim, mas a gente está em processo de licitação, pode ter outra empresa, mas eu ressaltei aqui porque é uma ferramenta que a gente teve aqui algum contato, né? E aí, o que eu estava dizendo, ou seja, ferramentas e métodos se adequam às necessidades da organização, visando alcançar os objetivos estratégicos definidos, no caso, né, para esse período de governo de 4 anos, né? Ou seja, a gente não necessariamente implementa todos os processos do PMBOK, mas implementa aqueles que são necessários para a gente conseguir ter uma eficiência, uma eficácia no gerenciamento e nos projetos, no alcance de resultados. O escritório de projetos e gestão da carteira estratégica, então, como é que ele funciona, né? Como suporte ao planejamento e à execução pelas áreas. A gente tem, então, a partir daquela figura que eu mostrei anteriormente, né, que está mais resumido, então, programa de governo, plano municipal, os planos municipais, políticas, enfim, então a gente define qual é a agenda e faz esse desenho das soluções na forma dos projetos, estrutura as carteiras, ou seja, então aqui a gente tem um momento de tomada de decisão, de definição do que vai se priorizar, considerando aqui também, né, orçamento, capacidade de investimento. Na sequência, a gente pactua os resultados e responsabiliza, então aqui junto com o gabinete, com o prefeito, a gente está lançando esse ano também os contratos de gestão, ou seja, tem uma responsabilização de cada secretário com o prefeito, né, secretário e suas equipes com o prefeito, e a gente vai dar publicidade a isso para também permitir o acompanhamento externo numa lógica aí de accountability e transparência também, né? Parte para o momento da execução dos projetos, que é aquilo então que a gente faz aqui o monitoramento permanente da execução, que é o momento operacional, monitora, avalia e presta contas, e aí esse é o ciclo, de forma bastante básica e resumida, é o ciclo que a gente tem aqui então de gestão estratégica e de gerenciamento de projetos via escritório. A gente tem, então, aqui, né, quem são, digamos, os atores internos aqui que fazem parte desse processo de gestão estratégica e gerenciamento de projetos. O prefeito, como patrocinador de todos os projetos, os secretários, que são responsáveis pela execução da carteira, do portfólio da sua secretaria, né, da sua pasta. Em cada secretaria a gente tem um ponto focal setorial, que é a nossa figura de referência
para fazer o acompanhamento, né, e fazer uma primeira conversa entre das reuniões mensais, e também o time de gerente de projeto de cada secretaria, que faz, então, ali, junto com a sua equipe, a execução de cada projeto, alimenta os resultados e presta contas mensalmente junto com o secretário e com o ponto focal setorial. Então, aí vem a figura do gerente de projetos, do gerente de carteira da SEG, né? Então, que são os nossos gerentes aqui, que atuam pelo escritório de projetos da secretaria, que dá o suporte ao planejamento dos projetos das secretarias, acompanha a evolução das entregas em um conjunto de secretarias, faz esse apoio à execução, especialmente, né? A gente também destaca aqui, prioriza aqueles projetos que exigem um monitoramento mais intensivo, e também é responsável por gerar o relatório mensal sobre a evolução das carteiras, que a gente disponibiliza também ao prefeito, né, mensalmente, para ele fazer esse acompanhamento e, eventualmente, chamar e fazer alguma cobrança mais forte em relação àquilo que ele entenda que seja uma prioridade, que tem que também ter um acompanhamento mais intensivo. O que a gente tem como entradas aqui, né? Então, reforçando prioridades do governo, recursos materiais, humanos, financeiros utilizados para a execução do projeto. Então, isso vem, a gente, na prática, faz esse detalhamento das atividades, das ações desenvolvidas de trabalho para mobilizar os recursos e produzir resultados, utilizando indicadores, né, uma linha de base baseada em indicadores e metas, e a gente tem, então, como resultados, como saídas disso, né, sempre usando indicadores para monitorar e avaliar a qualidade desses resultados, os produtos imediatos, resultados finais e aquilo que é mais importante, a efetividade, o impacto, os efeitos diretos e indiretos na solução dos problemas da cidade, ou seja, isso tem que gerar algum tipo de mudança e impacto positivo na vida das pessoas, né? Todo e qualquer investimento público que é feito. Então, a gente tem aqui um pouco o que são esses formatos, né? Então, os projetos, que é a unidade mínima, então, do conjunto de ações, o começo, meio e fim, enfim. Então, esse esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço, resultado, com as etapas, ações, tarefas, responsabilidades, prazos, né? Então, aqui a gente tem um exemplo que é a construção de uma escola em um determinado bairro. Então, isso seria um projeto. Um programa, que é um conjunto de projetos, em que a gente tem nas áreas da educação e da saúde, especialmente, diversos programas. Então, aqui um exemplo, erradicação do analfabetismo. E o portfólio, que é o conjunto de projetos e programas que conversam entre si, de alguma forma, trabalham, né? Ele traz ali, então, um eixo temático com o objetivo de auxiliar na execução, de alcançar o sucesso na execução do programa de governo. O exemplo aqui é um planejamento estratégico do município, né? O eixo social, carteira estratégica de uma determinada secretaria. Aqui um exemplo de uma EAP, a gente, só para dar uma ideia de como é que funciona na prática, né? Ou seja, aqui é um projeto que surgiu no meio do caminho, isso aqui está muito associado à pandemia, a gente tomou a decisão no começo do ano de fazer a volta às aulas. A gente, no ano passado, quando aconteceu a pandemia, a partir de março, a gente já tinha um conhecimento, uma prática, uma implementação do Google for Education. Isso facilitou demais para a gente fazer as aulas não presenciais, ou seja, a gente colocou 80%, 90% das escolas com aulas não presenciais, com facilitação do acesso aos materiais, com desenvolvimento das aulas, com os professores já capacitados. Então, isso facilitou bastante. Com a mudança do cenário no começo do ano, se viu a condição para voltar parcialmente às aulas presenciais. Então, a gente elaborou um projeto de volta às aulas, com a participação das secretarias de educação, da saúde, da assistência social, da administração, da Procuradoria-Geral do município, envolvendo, né, então, os planos de contingência para manter todos os cuidados e as medidas sanitárias nas unidades escolares, distanciamento, álcool gel, máscara, os EPIs para os professores. A questão do quadro de professores, o que era necessário, então, contratar. Muitos professores se afastaram, pegaram licença, e aí, como tinha necessidade também de, no começo do ano, ainda manter a aula presencial com a aula não presencial, então isso também gerou uma necessidade de contratar mais professores. A parte da alimentação, aqui da merenda, né? Então, a gente, no ano passado, com a pandemia, a gente
manteve a entrega da merenda escolar para as famílias, com o kit merenda escolar, que tinha uma base seca e também os alimentos aqui da agricultura familiar. Então, como é que a gente traz isso agora? Como é que a gente trouxe isso agora para esse regime parcial, do presencial e não presencial? A questão do transporte escolar, que também era um outro desafio, né? Ou seja, trazer as crianças para as escolas por meio do transporte escolar, então entender o que era essa demanda parcial e também complementar isso com o passe escolar. A infraestrutura tecnológica de suporte nas escolas, com apoio aqui da infraestrutura da secretaria, então, manter e otimizar as aulas não presenciais e criar também uma condição para as escolas e, por último, o componente de comunicação, que é tanto para o público interno, professores, comunidade escolar, quanto para as famílias, né? Explicar como é que ia funcionar essa volta às aulas, reforçar o cuidado com as medidas sanitárias, né, com a prevenção à contaminação da Covid-19, enfim, então também o componente da comunicação foi fundamental. Voltando lá na questão do como fazer o planejamento do projeto, né? Então, aqui, nesse ciclo de planejamento, a gente elabora um cronograma e uma lista de atividades, com detalhamento em todas as atividades, com a definição dos prazos responsáveis e, se for o caso, demandas de investimento e orçamento. A gestão de riscos, ou seja, mapear, identificar aquilo que pode ser risco para o sucesso do projeto. Então, também isso vai para o projeto, faz parte do projeto. O orçamento, que quando a gente fala em organização pública é fundamental, ou seja, nada acontece se não tiver a previsão no orçamento, e a comunicação, naquilo que os projetos demandam, tanto de trabalho com os atores, as equipes internas, quanto a necessidade, então, também de prestar contas, comunicar à sociedade sobre a realização desses projetos, o que eles vão gerar de benefícios, investimentos que vão ser realizados, e o impacto que isso vai gerar na cidade ou nas diversas comunidades. Então, no final, a gente tem os projetos planejados e operacionais, ou seja, em condição de executar. A gente trabalha com ciclos anuais de execução, com responsáveis específicos e prazos, reforçando isso, e o contrato de gestão, que esse é o fato novo, então, que a gente já tinha ensaiado várias vezes. Existe o compromisso do prefeito Mário de também agora, né, comprometer os secretários com as suas respectivas carteiras publicizadas por meio do contrato de gestão, responsabilizando o secretário e as suas respectivas equipes. E aí, só dar uma ideia, né? Meu tempo está terminando, mas só para dar uma ideia para vocês de como é que funciona, então, a nossa carteira de projetos. A gente tem aqui 50 projetos já planejados, com 108 resultados pactuados. Desse total, a gente tem ainda nenhum projeto concluído, 24 projetos em execução, 26 em fase final de planejamento e 15% desse total na fase de execução. Aqui é uma ideia, né, de como a gente faz, aqui uma ideia de detalhamento de um projeto aqui da área administrativa. Eu estou tapando aqui a parte de cima do slide, mas, enfim, aqui é uma área de administração em que a gente tem, né, inicialmente, quais são os objetivos, os componentes dos objetivos, a contribuição de cada um no conjunto do projeto, os prazos finais para que essas ações aconteçam, mas elas depois ainda passam por um detalhamento. Aqui o relatório dos projetos prioritários também, então, como é que a gente faz o acompanhamento? Isso, a intenção é, então, embarcar nesse sistema que a gente está contratando, né? Então, no caso aqui é o projeto da Secretaria Municipal de Administração, o gestor aqui é o secretário Anderson Rosa. Qual é o financeiro desse projeto? Um mês em curso em que foi feito essa atualização. Aqui é um projeto aqui, no caso, perdão, aqui é a Secretaria de Administração, que tem 4 projetos, 29 resultados pactuados, e o status de cada um desses projetos, e aí depois, por projeto, no caso aqui, o primeiro que está aparecendo é a gestão do patrimônio, com o gerente de projeto, status do projeto, a data final desse projeto, financeiro e o percentual de execução. Ainda o objetivo geral, os objetivos específicos,
a data dessa atualização, aquilo que tem lá como componentes e ações, as etapas, as entregas pactuadas, percentual de execução, a data prevista para a execução de cada uma das ações e o status também de cada uma delas, concluído, planejado ou em execução. E aqui fazendo uma síntese de todos os projetos de todas as secretarias. Então, quantos projetos tem por secretaria, quantas etapas tem em cada projeto, o percentual de estruturação e o percentual de execução. Então, a gente vai aqui desde a Secretaria Municipal de Esporte, Administração, Gestão Governamental, Controladoria Municipal, que tem lá a transparência, o SAMAI, que é a Empresa Pública de Água e Esgoto, Educação, a Defesa Civil, Saúde, Meio Ambiente, a Cultura, Planejamento Urbano, o Desenvolvimento Social, o Econômico, a Secretaria de Manutenção e Conservação Urbana e finalizando com Fazenda, Transporte, Trânsito e Turismo. E aí, finalizando aqui, outras iniciativas também executadas aqui pela Secretaria de Gestão Governamental em conjunto com o Escritório de Projetos. Nós implantamos aqui um laboratório de inovação e que tem alguns projetos piloto. A gente ganhou a maratona de laboratórios de inovação. Isso foi no ano passado, nesse ano, enfim. E que a gente, depois de conhecer a experiência dos laboratórios de inovação do Tribunal de Contas da União, da Escola Nacional de Administração Pública, né, da ENAP, lá em Brasília, da Prefeitura de São Paulo, também, então, o Escritório de Projetos trouxe essa ideia de desenvolver um laboratório de inovação. A gente está ainda no primeiro ano, já com alguns projetos pilotos sendo executados ou construídos por meio do laboratório de inovação, e que é alguma coisa importante também para qualificar, né, tanto a elaboração dos projetos quanto a solução de problemas locais, problemas do município. Apoio ao plano de retomada econômica. No ano passado, a gente fez um plano de retomada econômica aqui, liderado e coordenado pela Secretaria de Gestão Governamental, que deu resultados bastante efetivos em termos de geração de novos empregos, retomada da atividade econômica. A gente lançou o programa Juro Zero aqui, em que subsidiou integralmente o juro para as micro e pequenas empresas e para os micro e pequenos empreendedores. Teve um decreto também de formalização dos micro e pequenos empreendedores, fortalecimento institucional, parcerias com a academia e terceiro setor, a gestão de dados e indicadores na pandemia da Covid. Isso aqui foi fundamental em conjunto com a Secretaria de Saúde, que qualificou também a tomada de decisão ao longo da gestão da pandemia. Blumenau é uma das cidades com menor índice de mortalidade do país. A estrutura de governança em projetos estratégicos, também é uma outra ação que a gente está desenvolvendo por aqui, com o Centro de Controle Operacional e Regularização Fundiária. Isso aqui tem relação também com cidade inteligente, com a melhoria da qualidade de vida para essas populações mais carentes, né, que a gente está levando, então, a urbanização para as áreas, para as zonas especiais de interesse social, tem relação lá com o plano, com a política de habitação de interesse social. E, por último, essa análise da efetividade, um olhar orientado às evidências, né, com a gestão por evidências também, com piloto na saúde e na atenção básica, e num outro projeto na educação, e que a gente está implementando aqui o ensino bilíngue, com algumas escolas trabalhando com ensino bilíngue, abrangendo tanto o alemão quanto o inglês e também o ensino de Libras, né, a língua brasileira de sinais. Enfim, em resumo, era isso. Para finalizar aqui, o que define, né, o sucesso de um governo, que é atuar com base em valores, princípios e cultura para resultados com foco no bem-estar do cidadão, ou seja, o foco tem que ser sempre no cidadão, não pode ser um governo para dentro, mas tem que ser um governo para fora, que enxerga aquilo que está acontecendo lá fora, traz para dentro, processa e gera projetos que vão, então, retornar para a realidade do município e partir de uma situação inicial não tão boa para uma situação ideal melhor, uma situação objetivo melhor, ser um governo e não vários governos, ou seja, não ter vários secretários trabalhando para si, mas tem que trabalhar para o governo e para as comunidades, para a cidade como um todo, e ter a capacidade de entender a complexidade e incerteza do ambiente político e social, ou seja, gestão pública, especialmente gestão pública municipal, trabalha muito com complexidade e incerteza e com recurso escasso para conseguir dar conta dessa complexidade, dessa incerteza e dos problemas que não param de acontecer no dia a dia, criar as melhores soluções, mas também ter a capacidade de entender a complexidade e incerteza do ambiente político e social, ou seja, gestão pública, especialmente gestão pública municipal, trabalha muito com complexidade e incerteza e com recurso escasso para conseguir dar conta dessa complexidade, dessa incerteza e dos problemas que não param de acontecer no dia a dia, criar as melhores soluções,
para resolver os problemas imediatos e futuros. Ter permanentemente essa capacidade de diálogo, comunicação e liderança nos ambientes internos e externos, que tem relação lá com aquela questão da governabilidade, ter a capacidade de construir consensos, alcançar objetivos, gerar resultados e mudança, transformando a realidade para melhor, e aqui a gente está falando de um jogo social que é permanente, eu entender quem são os atores sociais e saber jogar esse jogo da melhor forma possível, manter com qualidade aquilo que já existe e inovar para a solução dos novos problemas existentes, né, o que vão surgindo, ou seja, especialmente vale aqui para novos governos, ou seja, eu não preciso botar água do banho fora, mas eu tenho que ter aqui, né, a honestidade de dar continuidade àqueles bons projetos, mesmo que seja de um governo diferente, e, por último, cumprir os compromissos assumidos e prestar contas com máxima responsabilidade e transparência, porque foi aquilo que o eleitor depositou a sua confiança na eleição do prefeito e de uma vice-prefeita, no caso aqui o nosso, né, do prefeito Mário e da vice-prefeita Maria Regina. Está aqui o meu contato, agradeço, fico à disposição. Peço desculpa se eu acabei me alongando demais aqui, deixa eu voltar. Deixa eu sair aqui. Deixa eu finalizar. Deixa eu só ver como é que eu finalizo aqui. Eu não sei se vocês têm administração. Aqui. Acho que eu venho para cá. Não. Eu acho que é o screen. Isso, eu acho que é ali. Deixa eu ver. Share. Stop share, está aqui, desculpa. Aqui, voltou. Enfim, pessoal, era isso que eu tinha para trazer, né, da nossa prática e da experiência aqui de Blumenau, e fico à disposição depois para responder eventuais dúvidas. Muito obrigada, secretário Paulo. Olha, muito interessante a sua apresentação. Parabéns a toda a equipe, né, pelo trabalho realizado. Teve uma movimentação bastante grande no chat com as questões. A gente vai elencar algumas questões, não tem como a gente fazer todas as perguntas, mas a gente vai elencar. Quem sabe existe até um outro momento, né? Retorne para outros exemplos práticos. Eu acho que os exemplos que o senhor trouxe foram muito bons, excelente compreensão, enfim. Obrigada pela participação. E, de novo, né? Eu lembro a todos que, conforme vão surgindo as dúvidas, né, vão colocando no chat, que está toda a equipe aqui do PMI organizando as perguntas, né, elencando ali um grau de importância, visto que o nosso tempo não é tão grande assim, né, mas a gente vai aperfeiçoando isso também, e fiquem à vontade para fazer suas perguntas, tá? Agora eu convido, então, o palestrante, que é o delegado Gustavo Madeira. Gustavo Madeira é doutorando, né, em Engenharia e Gestão de Conhecimento pela UFSC, mestre em Investigação Social Aplicada e tem MBA em Gestão Ágil de Projetos. É delegado da Polícia Civil e também gerente de Planejamento e Avaliação como gestor de portfólio do Núcleo de Projetos da Polícia Civil de Santa Catarina. Delegado Madeira, a palavra está com o senhor. Boa noite, me ouvem bem? Bem. Uhum. Ótimo. Então tá, boa noite, Priscila. Né? Boa noite a todos, a todas, né, participantes dessa sala aqui, então. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Obrigado a Mariana, né, que acompanhou desde o primeiro convite, enfim. Né, muito obrigado. Vou então aqui compartilhar a tela. Vamos lá, então. Aqui, vamos ver se compartilha a tela. Sim, né? Perfeito, estamos vendo o seu tela. A tela está compartilhada, deixa eu ver aqui se ele... Aí. Então tá. Bom, boa noite novamente. Então, como falado, estou como gerente de planejamento e avaliação da Polícia Civil de Santa Catarina, que é onde fica, então, o nosso núcleo de projetos da Polícia Civil. Rapidamente, vou basicamente dividir a apresentação, então, em apresentação da Polícia Civil, planejamento estratégico e projetos. Rapidamente falando da instituição, para quem talvez não saiba exatamente a atuação da Polícia Civil, muitas vezes o público acaba fazendo confusão em relação à atribuição de cada instituição, mas primeiramente falo que a Polícia Civil de Santa Catarina ela é a instituição mais antiga, né, entre as forças de segurança do estado de Santa Catarina e uma das 5 mais antigas do Brasil. Então, nós temos 209 anos, nenhum outro órgão
chega a 200 anos aqui em Santa Catarina. Acredito, olha, não sei dizer, mas talvez entre os 52 órgãos do Estado, talvez sejamos o mais antigo. Então, isso tem um peso, né? São 209 anos, o ano que vem fazemos 210 anos, né? Uma marca histórica o ano que vem. Então, a nossa missão, que até foi redefinida em 2019 com o planejamento, com o novo planejamento estratégico, de ser a polícia judiciária e administrativa estadual por meio da gestão ágil da investigação criminal, da inteligência policial e da fiscalização, elucidando crimes e promovendo continuamente Estado democrático de direito e efetiva segurança pública no Estado de Santa Catarina. Basicamente, a Polícia Civil gosta de destacar a missão que, basicamente, o nosso trabalho, então, ele é pós-crime, né? Então, ele é após a ocorrência do crime, né? O policiamento preventivo, chamado de policiamento também ostensivo, ele cabe polícia militar. Então, basicamente, a grosso modo, a divisão entre as forças policiais é antes do crime ocorrer e pós o crime ocorrer, que então entra o trabalho da Polícia Civil e também na esfera federal da Polícia Federal. Bom, só para ter uma ideia, esse aqui são prints que eu tirei, foi tirado numa outra apresentação no dia 11 de junho, para ver quanta coisa distinta nós fazemos no mesmo dia, né? Então, ali em caso Brusque, né, uma investigação de furto, uma empresa suspeita de furto de energia, aí esclarecimento de caso de homicídio em Itajaí, o outro caso ali envolvendo drogas e armas, né, um bunker de uma organização criminosa que tinha em Florianópolis, e ao mesmo tempo lá em Joinville uma atuação em crime ambiental. Então aqui isso é só um exemplo, né, como nós somos uma instituição bastante capilarizada, nós estamos exatamente nos 295 municípios do estado de Santa Catarina. Então isso acaba trazendo uma gestão bastante complexa, porque, embora um órgão, nós estamos exatamente em todos os municípios do estado. Então há uma capilaridade muito grande. Então, não poderia começar a falar de projetos sem antes falar sobre o planejamento estratégico rapidamente. A Polícia Civil de Santa Catarina, embora tenha muitos anos, como vocês viram, né, talvez seja o órgão mais antigo na estrutura do governo do estado, e com certeza, né, a mais antiga entre as forças de segurança pública. O que acaba ocorrendo é que nós sempre ficamos sempre muito atrelados à Secretaria de Segurança Pública. Qual que é essa consequência, se boa ou ruim, mas é que a nossa atividade estratégica ela sempre foi muito reduzida, né? Sempre muito reduzida, em virtude da nossa capilaridade, sempre houve uma priorização da atividade finalística. E aí nos deparamos em 2019 com Isso já havia uma percepção em 2018, mas 2019 isso ficou muito claro, que foi com a Lei Complementar 741 do Estado, em que o governo do Estado, que é a Lei da Reforma Administrativa, ela trouxe uma autonomia muito grande para os órgãos de segurança pública. Então, houve uma redução da secretaria, posso dizer, praticamente uma extinção da secretaria, né? A formação de um colegiado, inclusive sem a figura do secretário, e os órgãos recebendo uma autonomia muito grande. Posso dizer que hoje, né, a gente faz tudo que uma secretaria faz de Estado. Então, isso trouxe, principalmente, talvez alguma força de segurança já estaria melhor estruturada, mas a Polícia Civil, a atividade estratégica era muito reduzida. Então, realmente, do dia para a noite, a gente teve que estruturar realmente nossa atividade estratégica. E aí, uma das coisas que, principalmente com a nova gestão, inclusive o delegado-geral anterior da região de Blumenau, o Dr. Paulo Queires, uma das primeiras conversas que eu tive com ele foi da necessidade de uma gestão estratégica, de um planejamento estratégico, e ele, como patrocinador, então, né, fomentou isso. Então, nós criamos um planejamento estratégico, né? Esse planejamento estratégico, basicamente, a gente faz hoje monitoramento das iniciativas, dessas iniciativas, obviamente, temos ações, muitos projetos vinculados a ela, que é, né, exemplo do monitoramento. A gente acabou de fazer uma revisão do planejamento agora, e, inclusive, amanhã eu estou demonstrando o relatório gerencial,
o delegado-geral, então, atual. Há um monitoramento, obviamente, de indicadores. Esse aqui, inclusive, eu trago o exemplo dos 2 indicadores que nós somos cobrados pelo governo do Estado, que o governo do Estado, então, do governador Moisés, ele aplicou uma gestão estratégica com base em indicadores, né, que todos os órgãos, enfim, são monitorados por meio de indicadores. Então, agora, inclusive, estamos ampliando, né, o monitoramento de indicadores dentro da Polícia Civil, mas aqui é um exemplo. Então, assim, basicamente, né, a conversa não é sobre planejamento estratégico, mas demonstrando que para nós, né, embora talvez para alguns municípios, para outros órgãos, algo que era talvez mais ordinário, para nós realmente foi um desafio. Mas ele já está implementado, o planejamento cada vez está sendo mais, vamos dizer, me faltou a palavra exatamente a palavra correta, mas assim, cada vez sendo mais, a cultura do planejamento está cada vez mais enraizada, né? A necessidade, até porque já está demonstrando resultado. Um desafio hoje, que é uma premissa, e até eu vi que ali nas perguntas, né, foi comentado sobre o MEG, por exemplo, algo que nós estamos fazendo na instituição é o seguinte: a gente já é perceptível, né, e aqui provavelmente a maioria trabalha na iniciativa pública, é que em dado momento, na esfera federal, se adota uma instrução normativa ou para pesquisa de preço, ou para gestão estratégica, ou para qualquer outra coisa, e logo isso começa, ou porque os municípios e os órgãos do Estado captam recurso federal e precisam utilizar as normas federais, precisam estar adequados ao entendimento da CGU, da TCU, do TCU, não só do TCE e da CGE, né? Mas as instruções normativas federais aos entendimentos dos órgãos federais. Então, hoje, nós já estamos adaptando nossa gestão estratégica a todas as instruções federais, porque, bem ou mal, o que acaba acontecendo é que o Estado, muitas vezes, o Tribunal de Contas do Estado, pela ausência de alguma instrução estadual, ela já condiciona, ela recomenda a utilização da instrução federal. Ou acaba acontecendo, que foi o que aconteceu agora, na IN 12 da Secretaria de Administração do Estado, que ela basicamente vamos dizer, copiou uma instrução normativa federal para pesquisa de preço e aperfeiçoou, né? Ela ficou melhor que a federal. Então, a gente já está, né? Porque a gente sabe, se tem uma instrução normativa federal nessa área, daqui a pouco ou o Estado vai replicar ou ele já vai recomendar. Então, por exemplo, na questão da gestão estratégica, hoje nós estamos adaptando nossa gestão estratégica, nosso planejamento, ao guia técnico de gestão estratégica do Ministério da Economia e a instrução normativa número 24. Isso, inclusive, ele traz uma conversa, né? Ou seja, um alinhamento muito, muito claro do planejamento estratégico com os seus projetos, que é algo que a gente fez agora, que até na fala, né, do secretário Paulo estava muito claro, que é a organização em forma de portfólio, em forma de programas, né? Então, nós também fizemos e acabamos de fazer esse alinhamento exatamente de acordo com a metodologia do guia técnico, né, de gestão estratégica do Ministério da Economia. Bom, e aí então, né, com isso eu já consegui falar um pouco de projetos e específico nos projetos. Na atuada do planejamento estratégico, para nós estava muito claro de formar, dentro da estrutura da gerência de planejamento, um escritório de projetos. E exatamente quando nós começamos a trabalhar como escritório de projetos, o governo do Estado, em 2020, veio com a abertura do EPROGE. Por que eu digo abertura do EPROGE, né? É que o EPROGE ele já existia há muitos anos, só que ele basicamente se reduzia à execução dos projetos vinculados ao Pacto por Santa Catarina. Então, o governo do Estado ele fez uma abertura do EPROGE com a criação de núcleos de projetos em órgãos e secretarias.
E nós, né, aquela coisa é trabalhar com quem quer trabalhar, nós queríamos trabalhar dessa forma, já estávamos trabalhando dessa forma, então veio a calhar essa estrutura do EPROGE, que nos dá todo um auxílio, né? Depois eu vou mostrar algumas entregas já do EPROGE que nós nos beneficiamos, e então a gente instituiu dentro do órgão um núcleo de projetos, então da Polícia Civil, dentro da gerência de planejamento, dentro da estrutura de planejamento da instituição. Então, e uma das primeiras coisas, né, nós já estávamos, já tínhamos começado a trabalhar nessa tendência de escritório de projetos, foi criar ainda em 2020 um framework de projetos, então, da Polícia Civil. Isso vai um pouco com a ideia, né, do que já foi comentado do secretário Paulo, de que a gente pega um pouco do PMBOK, um pouco de gestão ágil e aplica a nossa realidade. Aqui, esse frame da Polícia Civil é a mesma coisa, porque nós temos, e aí eu comento, nós tínhamos nós tínhamos realmente um diálogo muito positivo dentro da gerência de planejamento, que era o quê? Nós tínhamos ali a Karine, que ela vinha com toda uma experiência de gestão de projetos do Sebrae, ela é policial civil, mas ela tinha trabalhado muito tempo no Sebrae, com gestão de projetos. Aí tinha eu com MBA em gestão ágil e fazendo doutorado em engenharia e gestão do conhecimento. E aí nós temos o Fernando, que é outro policial, que tem um MBA da FGV, em que foi baseado no PMBOK. Então, nós tínhamos ali 3 realidades, e, ao mesmo tempo, nós tínhamos um quarto fator, que foi falado, né, pelo secretário Paulo, que é o quê? A realidade dos projetos públicos, que é diferente do privado. Né? Nós temos todo, que nem comentado antes, adequações em relação ao Tribunal de Contas, né, controle externo, ou seja, controladoria, toda uma preocupação com lei de licitações, agora mudança de lei de licitações, instruções normativas, enfim, que são preocupações que nós temos que ter, né, para garantir a lisura, né, desses projetos. E, além disso, nós temos ainda algumas especificidades relacionadas à segurança pública. E ainda dentro da segurança pública, nós temos algumas especificidades relacionadas ao trabalho de polícia judiciária, que não é o mesmo, por exemplo, da polícia preventiva. E porque hoje nós temos, inclusive, por exemplo, a oportunidade do Fundo Nacional de Segurança Pública, nós temos algumas linhas que são específicas para a segurança pública, então existem especificidades relacionadas à segurança pública. Então, a gente juntou tudo isso que eu falei, né? Gestão ágil, PMBOK, as especificidades da segurança pública, e formamos um framework, então, de projetos da Polícia Civil, ou seja, métodos, técnicas, ferramentas para projetos de segurança pública, de polícia judiciária. Então, isso foi um grande avanço. Do que está previsto, né, no frame é a iniciação de projetos por meio do PM Canvas, que é uma diretriz também do EPROGE, né, o EPROGE do Governo do Estado, ele recomenda para a iniciação de projeto, então, principalmente os projetos estratégicos, e isso foi, assim, um ganho enorme, porque a aplicação dele foi o que levou as pessoas, realmente foi uma inovação dentro da instituição, né? Aqui são alguns exemplos de oficina antes da pandemia, mesmo com a pandemia nós continuamos fazendo, no primeiro momento chegamos a fazer inclusive algumas à distância, por meio da nossa plataforma WebConf, da Polícia Civil, mas depois, até porque a Polícia Civil praticamente não teve trabalho remoto, enfim, eu praticamente nunca fiz trabalho remoto, né, em virtude da nossa atividade, e então a gente continuou fazendo mesmo assim. Enfim, e isso foi um sucesso porque as pessoas começaram a olhar o projeto de uma outra forma, começaram a perceber a importância dessas oficinas, né? Começaram a perceber realmente que isso trazia resultado, porque havia um planejamento melhor dos projetos, né, pensar melhor as ideias para a instituição. Então, realmente, isso foi um marco. E isso foi o que eu acredito que as oficinas, né, PM Canvas ali, foi inclusive, do pessoal olhar para o núcleo de projetos e ver, opa, o núcleo de projetos realmente funciona,
né? Tem que ter investimento no núcleo de projetos, realmente isso traz um ganho institucional, então isso foi realmente fantástico. Outras questões, né? Além das oficinas, nós também nos preocupamos, hoje nós temos um curso na nossa plataforma EAD da CADEPOL, que é a nossa Academia de Polícia, que é uma instituição de ensino superior, né? Nós temos um curso que se chama de Planejamento, Gestão de Projetos e Captação de Recursos. A ideia aqui é dar um nivelamento básico, né, para os policiais civis espalhados por todo o estado. E o projeto tem uma questão muito bacana, desculpe, o curso tem uma questão muito bacana, e aí entra numa outra fala do secretário Paulo ali, que é que ele tem gerente de projetos nas secretarias. Nós não temos esse gerente de projeto nas secretarias ali do município, né? Mas o que que nós temos? Por meio do curso, ou por meio das oficinas, ou por meio do repositório de ideias, que é outra entrada de projeto, eu vou falar depois sobre o repositório, nós conseguimos identificar pessoas que têm aptidão em projeto. Então, uma vez identificado, a gente começa a fazer capacitações específicas, depois eu vou mostrar. Então, a gente identifica, opa, essa pessoa tem perfil para projeto, e aí a gente começa a investir nela, né? Então, depois eu vou falar mais sobre isso. Além disso, nós temos o repositório de ideias, que é outra ferramenta bem bacana, que inclusive o ano que vem nós vamos dar uma nova roupagem a ela. Nós vamos ter hoje nós somos um repositório de ideias passivo. A gente é um formulário, a gente recebe a ideia, a gente faz toda a gestão dela. Nós já tivemos 150 ideias que vieram por meio do repositório e várias já implementadas. Inclusive, esses dias, por exemplo, nós tivemos um sistema da Polícia Civil que foi lançada uma nova versão, que é o sistema de remoções, que o nosso sistema de remoção ele é muito complexo, né? Como eu falava para vocês, a cada saída de policiais da academia abre um processo de remoção. Os nossos policiais estão espalhados em todos os 295 municípios, então as nossas remoções têm várias rodadas, enfim, é muito complexo. E aí, por meio do repositório de ideias, veio várias ideias para melhora desse sistema. E elas foram implementadas e foram entregues. Então, ou seja, o repositório de ideias, ou ele traz uma ideia de novos projetos, ou as ideias são aproveitadas em projetos em andamento. Então, tem sido muito bacana. E o ano que vem nós vamos dar uma nova roupagem, que é um repositório de ideias mais proativo, que é o quê? É lançar um problema para ver o que vem de solução. Então, vai ser né, uma nova versão do repositório de ideias o ano que vem. Então, ainda falando sobre formas de se comunicar, de fomentar essa cultura de projeto, que é isso que é o título, inclusive, da minha fala, nós também estamos fazendo webinars, né, que é uma possibilidade aí com a tecnologia. Também nós temos, como eu falei, uma plataforma própria, né? A gente não usa o Meet, não usa, enfim, o Zoom, né? A gente usa uma plataforma própria de videoconferência, até porque a gente utiliza ela para atividade finalística, e como nós trabalhamos com informações sigilosas, a gente não pode utilizar uma ferramenta aberta. Nós tivemos um primeiro webinar relacionado a um acordo que nós fechamos com o Ministério Público, em que a gente fomenta pequenos projetos para soluções locais, em que a gente consegue captar recurso por meio de acordos de não persecução penal, suspensão condicional do processo, enfim. Tivemos um segundo webinar, que foi o lançamento do Portfólio de Projetos 2021. Desde 2019, a gente trabalha com o portfólio de projetos anual para captação de recursos. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, outro recurso, né, que o EPROGE, né, que o governo do estado nos facilitou, é a plataforma Projeto SC, que ela tem várias funções, ela tem uma visão realmente de compliance, de dados abertos, enfim, de expor os projetos de todos os órgãos, de todas as secretarias para qualquer cidadão, então, ou seja, qualquer um de nós aqui, enfim, como cidadão, podemos acessar lá e ver o andamento dos projetos dos órgãos. Então, muito bacana. E, além disso, ele tem aí, claro, no ambiente interno, a possibilidade de fazer a gestão do projeto, que cada vez está sendo mais aperfeiçoada, né? Inclusive, nós, como órgãos, temos a possibilidade de propor melhoras, e elas sempre, né, pelo menos as que a gente fez, sempre foram acatadas. Então, né, a gente percebe realmente o EPROGE muito imbuído de que o projeto
realmente funcione, e para nós tem funcionado. Então, hoje nós temos ali realmente expostos no ambiente já com cronograma em execução 76 projetos. Nós temos no banco de projetos 98 projetos, então daqui a pouco tem outros projetos que vão estar expostos aí. Esse valor planejado, na verdade, ele vai muito aquém, porque na realidade muitos dos projetos, principalmente relacionados a obras, né, estão ainda numa fase de planejamento. Aqui, para fechar essa parte, então, digamos, das formas que nós nos comunicamos, da forma que nós fomentamos a cultura de projetos, o que acaba acontecendo? Então, de forma transversal, a gente vai identificando as pessoas, vai identificando os policiais com aptidão para. E aí nós entramos com o que a gente chama uma capacitação no projeto. Na verdade, essa capacitação no projeto é quando a gente começa, então, a criar um laço com essa pessoa que está espalhada ou numa diretoria, numa coordenadoria, ou seja, nos diversos setores que a Polícia Civil tem. Nesse caso da fotografia, a nossa Academia de Polícia, que é uma grande produtora de projetos, fomentadora de projetos. E então, nós vamos lá, a gente vai em loco, né? Ou seja, aproximar, deixar aquele setor à vontade, as pessoas à vontade, e também porque é a partir dali que elas vão, né, vão realmente fazer a gestão dos seus projetos. Então, a gente vai até o local, a gente leva uma apresentação, tem uma tarde de conversa, mostra o projeto, e assim começa a criar esse vínculo. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, a nossa estrutura, nós temos, então, o gerente de planejamento, que também serve como o gestor de portfólio, que, no caso, atualmente sou eu. Nós temos 2 policiais civis, a Karine e a Tatiane, que chegou agora, como gestoras macro de projetos. Nós temos 2 especialistas em projeto, que é um acordo de cooperação técnica com a FAPESC, e, né, que hoje é o Jefferson e a Renata, que estão conosco, mas nós temos hoje pelo menos 20 policiais espalhados em diversos setores da instituição que já estão, né, já são braços do nosso núcleo de projetos, que estão aí construindo projetos nesses setores, né? Seja na inteligência, na academia de polícia, na delegacia regional de Joinville, enfim, espalhados aí por toda a Polícia Civil. Né, comento que esse ano, inclusive, né, recebemos, né, uma premiação, então, do EPROGE, né, como no Proje Destaque, né, para nós foi muito bacana, né, porque realmente a gente está levando muito a sério a trabalhar como escritório de projetos. Então, realmente, para nós foi muito bacana, né, ter esse reconhecimento. E aí, eu falei lá no início daquele framework de projetos. O que a gente fez agora? A gente acabou de lançar na nossa rede interna e na segunda quinzena de outubro nós vamos fazer um webinar para o lançamento oficial do nosso framework de projetos, agora versão 2.0. Ele está muito mais ágil, ficou muito bacana, porque, na verdade, ele tem ali várias etapas do projeto, e cada etapa dessas, cada círculo que eu entro, né, cada círculo ali tem um vídeo explicativo só daquela etapa, tem o modelo padrão, tem, se for necessário, algum descritivo. Nós temos também um guia, né, um manual em PDF. Então, legal, tipo, eu quero saber só da prestação de contas. Então, eu vou lá só no círculo da prestação de contas, né? Lá vai ter um vídeo explicativo da prestação de contas, vai ter o modelo padrão da Polícia Civil de prestação de contas. Eu quero saber o relatório final do projeto, de boas práticas, tal. Vou só aqui. Eu quero saber do PM Canvas, vai ter aqui o vídeo só do PM Canvas. Todos os vídeos são de 50 segundos a 2 minutos e meio, né? Eles são explicativos, então, na verdade, é só voz e aí explicando o que aparece nas imagens e com o modelo padrão já editável. Então, realmente ficou muito bacana, né? Uma novidade aí nossa, o Framework de Projetos 2.0. Então, sempre, né, pensando na melhoria contínua.
Então, rapidamente, vou falar só de, né, 3 projetos, para a gente mostrar que a gente gravita em todas as áreas. Então, esse é o projeto das delegacias padrão. Então, nós tivemos um padrão de delegacia na década de 90, depois não tivemos mais. Então, hoje, nós dividimos em 4 blocos. Né? O primeiro bloco são delegacias de municípios pequenos, depois o bloco de delegacias de comarca, depois o bloco de complexos e depois o último de especializadas. Que então, inclusive, os blocos A e B vão ser entregues depois de... Fizemos consulta com toda a Polícia Civil, fizemos consulta com os diretores, enfim, foi um processo bastante democrático e agora, inclusive, na sexta-feira, vamos fazer a primeira entrega, que são os blocos A e B, que é praticamente 80% das nossas delegacias. Então, isso vai fomentar as novas construções de delegacia e também, também, na medida do possível, as reformas, né? Inclusive, Blumenau é um dos locais que nós tivemos cedência de espaço, enfim, porque Blumenau era um problema para nós, por exemplo, né? Porque basicamente a gente vivia em Blumenau em imóveis locados. Ainda assim, mas né, soluções estão sendo encontradas, inclusive o município, né, sempre muito parceiro. Aqui, outro exemplo relacionado à nossa Cadepol, nós temos uma área muito bacana da Cadepol, mas é aquela questão de não pensar de forma planejada, de não ter um projeto para a Cadepol. Então, o que aconteceu com a Cadepol? Nossa Cadepol, a gente consegue firmar vários convênios para recursos para a academia, e cada vez que vinham recursos, pensava, o que vamos fazer e se fazer alguma coisa ali do momento. Então, hoje, de forma diferente, a gente pensou realmente um projeto para a Academia de Polícia, formado por 13 projetos. Então, são 13 projetos ali que formam esse todo, e agora já se sabe, na medida que a gente vai conseguindo recurso, a gente já sabe o que vai fazer, já está planejado. Então, realmente, para a gente ter uma academia muito bacana. Dou só mais 2 exemplos, inclusive um impacta Blumenau diretamente, né, aproveitando que aqui tem, né, várias pessoas de Blumenau. Nós tivemos realmente foi um sucesso, que foi a participação da Polícia Civil nas eleições de 2020. Nós temos um problema que sempre ocorre, que são as eleições municipais. As eleições municipais é um dos períodos que a Polícia Civil mais trabalha. Por quê? Porque as eleições municipais, o candidato ele está muito próximo do seu público e acaba acontecendo que é quando ocorre a maior prática de crimes eleitorais, enfim. E isso acaba realmente, é um período que acaba, né, nós temos um acréscimo muito grande de trabalho. E aí, nesse ano, 2020, que foi a eleição municipal passada, a gente trabalhou de forma diferente. Então, nós primeiro trabalhamos com capacitações desde janeiro para todos os policiais civis, por meio da plataforma EAD. E aí, quando chegou próximo ao período eleitoral, primeiro, nós disponibilizamos um guia, né, uma cartilha, como agir nos principais crimes, tal, enfim, né, para realmente auxiliar o policial, e depois aí nós criamos, naquele período dos 5 dias antes da eleição até os 2 dias após a eleição, realmente tipo, uma espécie de um gabinete de crise que a gente chamou de Centro de Apoio de Polícia Judiciária Eleitoral. Foi um sucesso, né? Eu posso, claro, eu não vou falar sobre teoria da investigação, mas é aquilo que a gente chama de prevenção indireta, né? Porque como nós não trabalhamos com prevenção, mas como a gente trabalha com atividade repressiva, quando a repressividade funciona, a gente traz uma prevenção indireta. E a gente conseguiu ver isso na prática. O que eu quero dizer com isso? O que a gente fez? Nós conseguimos atuar de forma uniforme em todo o estado de Santa Catarina. Então, a gente recebia demanda, a gente dizia, olha, o posicionamento da instituição é esse, pode agir desta forma, e como a repressão foi uniforme, a gente teve menos crimes, ou seja, a gente provocou uma prevenção indireta. Então, a gente teve realmente, isso garantiu uma lisura muito maior do processo eleitoral. Nós atendemos, aí foram mais de 60 casos, né? Foram mais de 100 e poucos pareceres, foi realmente um sucesso, inclusive tivemos reportagem, tivemos reconhecimento disso pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral, então realmente nós assumimos um protagonismo na eleição que realmente trouxe uma lisura maior do processo eleitoral, então realmente foi um sucesso.
E outro que realmente também é um case de sucesso nosso, é das delegacias de combate à corrupção. Então, que é o que representa essa fotografia aqui ao lado. Em 2019, o Ministério da Justiça lançou um projeto, era o projeto prioritário do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que era a criação de delegacias de combate à corrupção nas polícias civis de todo o Brasil. A nossa Polícia Civil já tinha uma única delegacia que estava na Diretoria Estadual de Investigação Criminal, conhecida como DEIC, que tem uma abrangência em todo o estado. Mas nós, como Polícia Civil, a gente inovou, a gente foi além. Nós criamos realmente um sistema de combate à corrupção com uma coordenadoria e 5 delegacias de macro-região. Inclusive, a do Litoral Norte fica sediada em Blumenau, né, que agora, inclusive, está num espaço bem bacana. E, enfim, o que aconteceu, por exemplo, só o ano passado, né, no primeiro ano de atuação, foram 9 operações, inclusive participamos na força-tarefa dos respiradores, né, inclusive foi o nosso laboratório de lavagem de dinheiro que recuperou grande parte dos recursos, né, desviados. Então, realmente, inclusive o Ministério da Justiça já mais de uma vez elogiou a nossa, porque diferente da maioria dos estados que apenas criou uma delegacia, nós criamos um sistema. E, inclusive, estados, depois do nosso, copiaram a nossa legislação. Então, realmente foi um sucesso. Aqui só mostro, né, já indo para o fim, então, da minha fala, do portfólio de projetos, né? Desde 2019, a gente trabalha com portfólio de projetos, então, para captação de recursos. E tudo isso, então, trabalhar de forma planejada, trabalhar por meio de projetos, acaba tendo alguns resultados como esse, né? Essa aqui é a nossa captação de recursos. Então, em 2019, a gente não chegou a captar nenhum milhão de reais, um recurso externo, né, extraordinário. O ano que vem já foi 10 milhões, esse ano já foram 60 milhões. Então, acaba que trabalhar de forma planejada, trabalhar em forma de projeto, acaba, né, com certeza, trazendo resultados aí para investimento, que é o que foi falado, né, pelo secretário Paulo antes. Então, quais são os desafios em projetos? Para encerrar minha fala, eu comentava sobre as instruções normativas, né? Então, nós já trabalhávamos com a antiga IN 05, que depois virou IN 73, salvo engano, 77, e agora Instrução Normativa 65 de pesquisa de preço. Nós já estávamos treinados a ela, e aí veio, então, agora, no âmbito estadual, a Instrução Normativa 12. Né? Ela é melhor que a 65, ela traz mais 2 incisos na hierarquia de pesquisa de preço. A única questão é que, e ela impacta em projeto que tenha elemento de aquisição, mas o nosso desafio é que a gente vai ter que trabalhar com as duas, né? Se o recurso é federal, a gente tem que aplicar uma, se é estadual é outra, e o preço muda. Então, é um desafio. Outro desafio, que são para todos os órgãos públicos, né? Para o município, enfim, a nova lei de licitações. Inclusive, foi a minha leitura de férias esse ano, em julho, e já estamos adaptando, então, a instituição à nova lei de licitações, né? De como está lá na legislação, de plano anual de compras, na forma que está na lei, enfim. Então, nós já começamos a fazer a adaptação da Polícia Civil à nova lei de licitações, que isso acaba impactando nos projetos. Então, tudo isso está atrelado à nossa visão, que é tornar-se referência nacional na atividade policial civil, seja finalística, seja estratégica. Certo? Muito obrigado, então. Né? Que bom cumprir o meu tempo. Né? Vamos agora dar um jeito aqui de descompartilhar a tela, então. Muito obrigada, delegado Madeira. Excelente sua apresentação, bem esclarecedora também. A tela ficou descompartilhada. Não. Ah, tá, deu ali. Agora deu, né? Agora sim, deu certo. Fechou. Obrigada. Parabenizo também, né, a toda a equipe ali do Núcleo de Projetos e também a equipe da Polícia Civil pelo trabalho que vem sendo realizado. Pessoal, a gente avançou um pouquinho no horário aqui, mas a gente vai continuar. Eu acredito que seja bem interessante, a gente recebeu bastante pergunta, então a gente vai tentar fazer todas as perguntas aos palestrantes. A gente elencou algumas, né, pelo que envolve a pergunta, né, mas todas foram selecionadas, tá? Então,
A gente vai começar aqui a primeira pela Isadora, do PMI. Então, durante a apresentação do secretário Paulo, a Isadora manifestou a dúvida de como conduzir a gestão de projetos dentro do governo. Qual foi a virada de chave para vocês terem interesse nessa temática de gestão de projetos? E aí, depois da resposta do secretário Paulo, se o delegado Madeira quiser complementar alguma coisa também, fique à vontade. Ok, Isadora, né? Enfim, inicialmente só reforçar, né, parabenizar o delegado Madeira. É interessante como a gente de fora não enxerga essas coisas, né? Tudo que acontece, tudo que tem de trabalho interno, né, no sentido de qualificar, melhorar a gestão. E aí também tem um componente de comunicação que às vezes acaba não acontecendo, né? E esse é sempre o desafio. E aí vale para qualquer organização pública. Conosco aqui não é muito diferente. Então, vamos lá, rapidamente a resposta para a Isadora. A virada de chave, ela acontece. Eu tinha essa experiência em planejamento público e sempre tinha muito essa frustração, né, de a gente planejar muito e executar pouco. E esse foi um dos compromissos e desafios que eu me coloquei quando eu saí em 2001 da administração pública, de trabalhar diretamente como secretário, e retornei em 2012, em 2013, como secretário, e nesse tempo, entre 2001 e 2012, eu trabalhei com consultorias, com assessorias a organizações públicas, associações de municípios, trabalhei com o governo federal, enfim, com várias organizações, maior parte delas públicas, né? E sempre muito essa dificuldade, esse era mais o padrão do que a exceção, essa dificuldade de tirar os projetos do papel, especialmente em prefeituras. Então, quando eu voltei para a prefeitura de Blumenau, uma das primeiras coisas, né, que eu me coloquei e cobrei do prefeito, então, da época, esse compromisso dele também, que era da gente construir uma condição, um sistema e uma cultura de gestão estratégica de fato, ou seja, que a gente conseguisse planejar e executar os projetos e gerar os resultados, né? Eu acho que tinha uma segunda questão que ela colocava ali, Priscila. Isso, ela perguntou qual foi a virada de chave, né, para que vocês conseguiram, e como conseguiram introduzir, né, dentro do governo a gestão de projetos. Então, a introdução ela se deu a partir da adequação da estrutura da Secretaria de Gestão Governamental para fazer gestão estratégica, e aí tinham duas diretorias na época, que era a diretoria de planejamento e a diretoria de escritório de projetos. Então, a virada de chave foi a decisão e o apoio, né, o patrocínio do prefeito de então, e já na reforma administrativa a gente adequou a estrutura da secretaria para ela ter essa função de fazer a coordenação estratégica dos projetos e do plano do governo, do plano estratégico de governo, e aí passou pela contratação, né, de profissionais competentes, habilitados, com experiência ou pelo menos com formação na área da administração pública, e isso foi a virada de chave. Ou seja, a gente começa um governo com uma estrutura, com uma decisão, com um apoio muito forte do prefeito, no sentido de fazer com que as ações estratégicas fossem executadas de uma forma diferente, né? Ou seja, o que houvesse o acompanhamento, planejamento, acompanhamento, cobrança permanente daquilo que era estratégico para o governo. Patrocinador, né, Paulo? E isso é fundamental. Dentro do setor público, a gente precisa muito de patrocinador. Delegado Madeira, gostaria de complementar? Isso, acho que para nós, sim, importante patrocinador, né? E aí são duas coisas. Uma, em 2018 foi quando eu comecei a trabalhar na Delegacia Geral e realmente nossa estrutura estratégica era muito aquém. Mas ali começou, a gente percebia, até hoje eu estava falando sobre isso, porque é muito fácil, como a gente é uma secretaria que nós dependíamos muito, era muito fácil, a gente recebia o problema e só encaminhava para a secretaria e lá na secretaria ia para baixo de uma pilha, ficava na fila, né? Não que não é má vontade, mas ficava numa fila. Só que o problema era nós que sentíamos. Então, lá em 2018, a gente começou a plantar algumas sementes. O caso do Paulo, que tu conhece, né? Que era o problema tipo de engenharia. A gente tem, imagina, nós somos o segundo órgão do Estado com maior número de edificações, a gente só perde para educação. Nós temos mais ou menos 300 prédios, é muito prédio. Então, por isso que a gente tem, como em Blumenau, tínhamos vários problemas relacionados a delegacias e em mau estado. E aí, então, lá em 2018, a gente plantou uma sementinha, porque a gente disse, não adianta ficar encaminhando para a secretaria e o problema é nosso.
Então, a gente pegou, puxou um engenheiro, começamos a trabalhar pequenas intervenções, e aí sim, aí a virada de chave foi 2019. Eu acho que tem duas coisas. Uma, patrocínio, né? O Dr. Paulo Queires, que era o anterior delegado-geral, ele, não sei se, porque talvez da região que ele é, né? A região do Blumenau, né? Uma região muito próspera, enfim, ele é dessa região. Eu acho que ele, né, ele vive muito também o ambiente, né? Eu sei que tem muitos amigos no ambiente privado, e aí ele trouxe isso, né? Ele comprou a ideia quando eu falei com ele, mesmo antes da reforma administrativa, e aí realmente veio a reforma administrativa, que deu uma autonomia gigantesca para nós. Aí a gente conseguiu fazer as implementações em junho, né? Depois da reforma administrativa. Então, essa foi né, a virada de chave. Obrigada. A segunda pergunta que a gente selecionou aqui foi a Caroline Matias que fez. Ela está dirigida ao secretário Paulo, que ela gostaria de saber se na implementação do escritório de projetos no município de Blumenau foram realizados modelos, foram analisados modelos de escritório de projetos e se vocês chegaram a pensar em algo terceirizado, né? Como vocês foram para essa questão do escritório de projeto interno, a prefeitura e tudo mais? Vocês estão satisfeitos com a escolha que vocês fizeram? Sim, vamos lá, Carolina. Assim, o que a gente tinha de modelos eram modelos mais teóricos, né? E a gente não pensou inicialmente em terceirizar, até porque essa era até pelo desafio de criar a cultura, que permanece sendo um desafio, né? Essa é uma questão, quando a gente trabalha em área pública, tem muito isso, quando toca um governo, muitas vezes, né? O governante vem com uma cabeça que não necessariamente tem essa visão, né? E não dá às vezes, essa importância para gerenciamento, para gestão estratégica, né, para planejamento, enfim, para compromisso com resultados, e isso muda muito. Então, a gente entendeu como importante criar uma estrutura própria, ligada diretamente tendo servidores juntos, né, atuando juntos com os comissionados, para, quando houvesse uma troca de governo, isso ter uma chance maior de permanecer. Ou seja, por meio dessa cultura, por meio de uma ligação mais forte também com a participação dos servidores. Então, essa é a questão, gente. E por que a gente... Quais foram os modelos, né, de escritório de projetos? O que eu basicamente diferencio, né? A gente tinha a possibilidade de fazer um escritório de projetos que era mais executivo ou um escritório de projetos que era mais... que dava mais apoio, que dava suporte, que não necessariamente ele era o operacional, né? Então, a decisão foi trabalhar com esse modelo. A gente facilita, a gente cria o ambiente, a gente capacita, a gente planeja junto, implementa a metodologia, cria um sistema, né, o apoio da tecnologia ali para facilitar também tanto o planejamento depois quanto o gerenciamento, a implementação das ações e a prestação de contas. Então, a gente não é um escritório de projetos executivo e operacional, mas ele é um escritório de projetos que dá o suporte para facilitar, então, as equipes de projetos de cada secretaria. Perfeito. Delegado Madeira, nesse sentido, não sei se há possibilidade, mas a Polícia Civil pensou em terceirizar também o escritório de projetos ou contratar uma consultoria, ou vocês foram também nesse caminho de algo interno? Isso, não fomos no né? caminho de algo interno, né? Sempre. Um dos modelos que eu sei que é bastante exitoso, inclusive a gente quer conhecer mais, é Minas Gerais. Na Minas Gerais, a gente sempre, dentro das polícias civis, se fala muito do modelo de Minas Gerais. A gente já fez algumas ações em outros estados, mas, né, de benchmark, enfim, mas não tivemos em Minas ainda, né? Minas ainda com certeza irei. Mas, assim, o pessoal fala muito bem. Mas, sim, interno também. E, claro, para nós ali, sim, a gente trabalha também, acho que mais com a mesma ideia de escritório de projetos, mas aqueles projetos que são bem estratégicos, aí é nós que operacionalizamos, é nós mesmos, né? Mas são poucos projetos, que é, por exemplo, o das Decor, né? O das Decor é nós mesmos que operacionalizamos. Perfeito. Decor As delegacias de combate, esse sistema de combate à corrupção, né? Perfeito. Essa criação das 5 delegacias, enfim, que envolve bastante coisa. Um projeto que, por exemplo, começou em 2019 e só termina no ano que vem. Entendi. Tá, vamos lá. Bom, o Tasto ele fez uma pergunta aqui, eu acredito que o delegado Madeira tenha respondido em partes, mas se quiser complementar.
da questão dos gestores de projeto, né, da portaria para atribuição e nomeação. Então, eu vou ler a pergunta como um todo, mas eu acredito que talvez o secretário Paulo consiga explanar mais, mas o delegado também, né, fica à vontade para contribuir. Como funciona a indicação dos gerentes de projeto? São apontados pelos diretores ou secretários? E é estabelecida alguma portaria de nomeação? Tem alguma atribuição já, né, nomeada? Existe a dedicação exclusiva ao cargo de gestor de projetos? Sim, a gente faz aqui, no caso, a gente tem gerências na diretoria, que são as gerências de projetos. Então, no caso, são nomeações, mas a gente consegue fazer nomeações técnicas, né, por meio de seleção de currículos, com perfil definido, tem que ter conhecimento, né, alguma prática em gerenciamento de projetos, alguma experiência já trazida. Então, eles têm essa, e já na descrição do cargo, tem ali o que são essas. O que são as atribuições, né, de um gerente de projetos, que está um pouco em cima também da metodologia. E quem faz parte da diretoria também tem servidores, os servidores que fazem parte da diretoria têm formação em gerenciamento de projetos. A gente já fez, eu acho que 13 especializações aqui, a maior parte delas voltadas, ou todas elas voltadas para servidores de carreira, então, que facilita para formar o time. Então, a gente tem digamos, esse compromisso também com o prefeito, né? Os cargos comissionados da diretoria de projetos, eles têm que ser ocupados no caso, são agentes públicos, mas por técnicos com conhecimento, capacitação e experiência em gerenciamento de projetos. Bacana. Na Polícia Civil, delegado Madeira, o senhor é gestor de portfólio, confere? Isso. E também tem ali a sua equipe, essa escolha também foi feita, se você pudesse explanar um pouco mais. Para nós acaba sendo muito diferente, né? Porque como nós somos um órgão, e o órgão policial, a gente praticamente em toda a estrutura da Polícia Civil, nós temos apenas, salvo engano, 2 comissionados puros. Em toda uma instituição. A gente não tem essa condição de trazer comissionados, né? O cargo comissionado, porque, né, a gente, enfim, ali na Polícia Civil são policiais, né? Que trabalham, então a gente não tem essa, né, como ter, digamos, né, trazer gestores de projetos, não, a gente não tem essa condição para, digamos, os nossos setores, né, diretorias, enfim. Então, o que a gente faz? Realmente tem eu ali, como eu tinha comentado antes, né, como gestor de portfólio, né, que estou como gerente de planejamento. Embora seja uma gerência, hoje é porque na reforma ela veio como gerência, mas hoje ela atua como uma diretoria, tanto que ela está no gabinete, ela está vinculada diretamente, eu sou a única gerência que estou vinculado diretamente ao delegado-geral, né? Não estou abaixo de nenhuma diretoria, então até no futuro é que se torna uma diretoria, numa próxima reforma. E aí sim, eu tenho 2 policiais, né, a Karine, né, que já tinha 9 anos no serviço público, trabalhando como gestora de projetos no Sebrae, e agora sim veio uma outra policial que já fez uma função semelhante na Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que é a Tatiane, está começando a trabalhar agora conosco. Aí sim, esses são diretos, né? Aí tem os especialistas que deu muito certo, que são os NUPROGES, né? Que é aquele acordo com a FAPESC. Então, são 2 especialistas em projeto. Então, hoje, diretamente, são 5 pessoas trabalhando com isso. Aí, os outros setores da gerência acabam complementando, que daí são outros policiais. Aí, principalmente, tem o Fernando, que tem MBA na área também, enfim. E aí, claro, aí nós temos aí, como eu falei, de acordo com as capacitações, enfim, a gente já identificou pelo menos uns 20 policiais. Alguns têm, sim, ou são formados em administração, tem alguma especialização, enfim, e que a gente conseguiu verificar que são pessoas que, ou com outras formações de engenharia, tecnologia da informação, nós temos diversas formações entre os policiais, e são pessoas que têm, sim, aptidão, têm proximidade com projetos. E aí a gente começa a identificar essas pessoas e trabalhar com essas pessoas, né, por meio, enfim, treinamento, enfim, tal, e fomentar para que elas sejam aquele ponto focal, né, nos setores aí. Perfeito. Que hoje são pelo menos 20 policiais. Bacana. Durante a apresentação do senhor, alguém comentou ali que interessante essa questão
do banco ali de ideias, né, que vocês já conseguem pescar ali quem tem mais aptidão, né, e valorizar essas pessoas com aptidão, né. Vamos lá, quarta pergunta, eu acho que última pelo tempo, a gente não quer estender muito também, os palestrantes estão aqui de boa vontade, né. A Isadora do PMI e a Raquel fizeram uma pergunta muito parecida. Então, qual foi o impacto na accountability no setor público ao utilizar as metodologias de gerenciamento de projeto? E de que forma vocês integram o controle social nesse ciclo de gestão de projeto? Por fim, existe dentro dessa etapa a prestação de contas ou uma etapa de transparência? Acredito que o secretário Paulo possa responder. Então, vamos lá. A gente está agora. Deixa eu só. Eu acabei, desculpa, Tasto. Tinha ainda uma questão ali que era se tem dedicação exclusiva, né? No caso, assim, o pessoal que está aqui no escritório de projetos, eles ficam só com o escritório de projetos, eles ficam só com funções relacionadas a gerenciamento de projetos, né? Então, é dedicação exclusiva e focada só em gestão estratégica / gerenciamento de projetos dentro do escritório. A questão da accountability e questão da transparência, né? A gente está agora com esse componente novo que são os contratos de gestão. A gente entende que isso vai ser uma ferramenta importante, né? De prestar contas, de dar transparência, de dar visibilidade, de permitir também esse controle externo daquilo que são as ações estratégicas de governo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aqui, né, a Laia, a Lei de Acesso à Informação, a ouvidoria, o portal de transparência, que ele é bastante ativo. A gente já ganhou um prêmio com o portal da transparência, né, o prêmio de gestão pública da UDESC, que hoje ele está centralizado na Controladoria Geral do município, que tem um status de secretaria. Então, o fato de ter projeto facilita. A gente tem aqui uma atuação também bastante, digamos, cooperativa com o Observatório Social, aqui de Blumenau, né, e que a gente tem audiências públicas trimestrais para apresentação, inclusive, dos balanços e eventuais questionamentos que eles tenham. Então, a gente entende que isso facilitou bastante a prestação de contas, não de uma forma sistemática, mas que agora, com os contratos de gestão, a gente entende que isso cria esse canal, né, abre esse caminho para fazer isso de forma mais sistemática, e a gente está se expondo mais e fica mais disponível também para eventuais questionamentos relacionados àquilo que são as prioridades em execução pelo governo, Priscila. Perfeito, acredito que respondida. E, delegado Madeira, a Denise Bastos e mais algumas pessoas ali perguntaram se o framework de projetos da Polícia Civil poderia ter compartilhamento com os outros órgãos. O pessoal achou muito interessante a ideia do framework próprio e parabenizou a equipe. Muito bacana, né? O pessoal se dedicou muito ali, né? Os dois especialistas e a Karine se dedicaram muito a isso. E sim, nós vamos fazer aqui, hoje ele está só no ambiente interno, né? E está disponível o PEPROGE, né? Para vocês estar. Mas é que a gente quer fazer um lançamento maior na segunda quinzena de outubro, que agora, como teve férias, né, ali, aí a gente, na segunda quinzena de outubro, sim, a gente vai fazer um lançamento, e aí sim a gente pode com certeza compartilhar, né, essa boa prática, que realmente para nós, assim, tem facilitado muito, porque, né, isso facilita, como eu comentei hoje, a gente tem pelo menos fora que vem no repositório, pessoas que não, mas aos poucos a gente vai agregando, pelo menos 20, né, pontos focais aí espalhados, que eles acabam consumindo esse framework, né, entre outros. Então é muito comum alguém vem, olha, um projeto assim e tal, que nem agora está com esse acordo do Ministério Público, então a gente está com muitos projetos pequenos e locais, né, e aí o pessoal acaba consumindo o framework ali, que facilita demais, e agora realmente ficou muito bom, né? Ele ficou realmente muito ágil, né? E era isso, né? Mas sim, a gente anuncia por meio do EPROGE, né? Na segunda quinzena de outubro esse lançamento aí, né? Que daí quem quiser participar tal, a gente transmite pelo YouTube, né? Aí pode assistir. Pri, se me permite, rapidinho. Uhum. A gente até abre o espaço ali do site do PMI Santa Catarina, delegado Madeira, para você compartilhar aí, caso seja possível, né, com a comunidade. Bacana. Para a gente dar visibilidade, né, e o pessoal utilizar como referência, né, esse material aí.
Então, fica aí bacana. aberto aí a possibilidade aí, né? Tá, não vamos construir agora então, aí para a segunda quinzena de outubro que a gente quer fazer ali o lançamento oficial. Tá certo. Obrigada. Olha, pessoal, a gente agradece a participação de todos vocês, dos nossos palestrantes, de todos os participantes, da equipe PMI, da equipe da diretoria de governo. Esse evento só aconteceu, né, graças a todos vocês envolvidos, as perguntas. Então, a gente já tem um encontro marcado, dia 9/12, né? A gente vai ter novos participantes, palestrantes. Se você identificou que a sua instituição cabe aqui no nosso contexto, se você tem uma boa prática, gostaria de participar, entre em contato conosco também. A ideia aqui é sempre compartilhar casos reais, boas práticas, escritórios de projetos que estão tendo sucesso, né? E assim, para a gente poder sempre melhorar, a gente vai enviar o questionário para vocês avaliarem aqui o nosso evento. Então, é importantíssima a participação de todos vocês, a gente pede que vocês avaliem, sejam sinceros, para que a gente sempre consiga melhorar. Então, boa noite a todos, muito obrigada e até 9 de dezembro. Espero vocês lá. Tchau! Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Muito obrigado. Tem que dar um stop Vou fechar agora. recording.